Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre algo que eu não falei ainda, que é Enigma do Medo, que é o jogo do Cellbit que vai sair em 2022 e que eu inclusive apoiei. Eu apoiei no Catarse com R$80, se eu não me engano. E eu tô esperando muito, tô muito ansioso pelo jogo, eu acho que vai ser muito bom. Tomara que o Cellbit não decepcione a gente, né? E eu vim aqui falar hoje sobre o jogo, e mais especificamente sobre a cronologia do jogo em relação ao RPG Desconjuração que está saindo agora, enquanto eu estou gravando o vídeo. Então, basicamente, mais especificamente, é para discutir se ele vai acontecer antes, durante ou depois de Desconjuração e como os eventos de Enigma do Medo e de Desconjuração vão influenciar entre eles aí como essa história vai acontecer, porque a gente sabe muito bem que ambos são no mesmo universo e ambos são canônicos, né? Ambos, os acontecimentos dele de fato vão acontecer no universo e vão impactar em aí obras futuras ou enfim, vão impactar um no outro, né, de modo geral. Então, eu tô aqui para discutir como isso vai acontecer direitinho, como o Cellbit vai fazer para separar essas duas coisas. E vamos lá, né? Bom, como eu falei antes, existem 3 possibilidades para Enigma do Medo. Existe a possibilidade dele acontecer antes, durante e depois de Desconjuração. E bom, Desconjuração está acontecendo até agora, está no episódio 8 e vai sair o 9, eu espero que em breve. Mas a gente até agora não recebeu muitas dicas boas sobre Enigma do Medo vir antes ou depois, mas algumas bem interessantes que eu vou falar aqui agora, que eu acho que podem ajudar a gente aí a descobrir sobre isso. E bom, logo de cara eu já vou falar que eu acho bem difícil, praticamente impossível, Enigma do Medo se passar depois de Desconjuração. E o motivo é bem simples. Em Desconjuração é um RPG, então muita coisa pode acontecer, é imprevisível, né? O Cellbit não tem controle direito. Ele pode até, jogar, por exemplo, a Mia, o Lupe e o Samuel, que são 3 personagens que a gente sabe que estão confirmados no Enigma do Medo. Eles não podem morrer em Desconjuração se Enigma do Medo se passar depois. E tipo assim, e o Cerverismo também, né? 4. Então, tipo assim, o Cellbit pode até afastar a Mia e o Lupe e o Samuel e deixar eles de lado das tretas e falar assim, eles não vão se envolver em treta. Mas é impossível fazer isso com o Cerverismo, porque o Cerverismo é o líder da ordem. Então o Cellbit não pode negligenciar ele, que nem ele faria com a Mia, o Lupe e o Samuel se realmente o jogo fosse depois de Desconjuração, entende? E seria uma coisa se o Cellbit não tivesse metido o Cerverismo em treta, ou tivesse fazendo o máximo possível para evitar isso. Mas acontece que ele já meteu o Cerverismo numa treta que é a treta que acontece no episódio 9, que é essa daí que tá na tela agora, que é o culto das máscaras, né? Que o Cerverismo se envolveu e provavelmente ele vai lutar, ele vai batalhar contra o culto das máscaras no próximo episódio. Então não faz sentido nenhum pro Cellbit arriscar isso do Cerverismo se ferir gravemente ou morrer lutando contra o culto das máscaras e aí lascar com tudo na cronologia na hora de fazer o jogo. Então eu acredito que não faz sentido nenhum pro Cellbit colocar o jogo para acontecer depois de Desconjuração, a não ser que ele tenha tipo total e plena certeza absoluta que o Cerverismo não vai morrer. E eu acho que isso é meio exagero, sabe? Se o Cerverismo realmente é tão forte assim, tipo, que ele não vai morrer, não importa o que aconteça, então, sabe, pra que fazer o personagem, pra que, sabe, ter todo esse mistério ao redor? Então, eu acho que não, eu acho que o RPG Desconjuração, ele não vai se passar antes de Enigma do Medo, justamente porque tira toda a liberdade do Cellbit mexer com a Mia, com o Samuel, com o Cerverismo, porque se o Cellbit precisar colocar eles em uma situação de perigo, vai ficar muito perigoso no sentido de que pode ferrar com toda a cronologia das coisas. Então, eu acho que não faz sentido nenhum, e eu acho que vocês vão concordar comigo, de Enigma do Medo se passar depois de Desconjuração. Agora, Enigma do Medo se passar durante Desconjuração já é uma hipótese um pouco mais legal de se imaginar. Por quê? Porque existem algumas coisas que ajudam essa teoria.
Primeiro que seria muito massa, né? Seria muito louco a gente estar no meio de desconjuração e aí a gente ficar sabendo que a Mia tá investigando o culto do medo e que o Ser Veríssimo desapareceu. E aí quando a gente for jogar Enigma do Medo, a gente vê, tipo, a gente interagindo com o Arthur, com o Kaiser, com a galera na base. Seria muito louco, muito, muito louco. Então já é uma coisa assim, eu acho que o Cellbit seria legal da parte dele se ele fizesse esse fanservice aí pra nós. Outra coisa muito interessante que ajuda a reforçar essa teoria do Enigma do Medo se passar durante Desconjuração é uma cena no primeiro episódio que a Mia tá conversando com o Arthur e ela chega no Arthur e fala assim: o Arthur, lembra a Ivete depois de me trazer minha lanterna de luz negra? E a gente sabe que a Mia usa essa lanterna de luz negra durante o trailer de Enigma do Medo, né? Ela ilumina a parede, né? E revela aquela mensagem lá do Deus do Medo está observando, né? Então é uma coisa que a Mia usa. E é uma coisa que realmente faz uma diferença. Eu acho que o Cellbit não teria citado isso por nada. O Cellbit não teria dado esse diálogo pra Mia, né? De especificamente pedir a luz negra, que é um negócio que a gente já viu ela usando, por nada, assim. Eu acho que foi uma dica do Cellbit de que, pode ser que aconteça durante. Outra coisa muito interessante é sobre essa própria parte aqui do trailer do jogo, que a Mia aponta para a parede que está dizendo: o Deus do Medo está observando. Porque, curiosamente, tem um olho maluco psicodélico observando todo mundo na ordem realitas, né? Tá observando o Joey, tá observando o Kaiser, tá observando o Arthur, tá observando a Ivete e tá deixando todo mundo paranoico, todo mundo completamente alucinado e perdendo sanidade. Então seria muito louco se a Mia, nas investigações do culto do medo, ela viu se nosso Deus do medo está observando e aí ela chegasse no Arthur assim e perguntasse: mano, você tem visto você tem sentido alguém te observando? Ou você tá se sentindo observado, tem alguém vendo você recentemente assim? E aí o Arthur: não, tem um olho do demônio me vendo pra tudo quanto é lugar que eu vou. E aí a Mia é coisa do culto do medo. E aí imagina se os dois vão numa missão juntos e só aparecem em Enigma do Medo. Sabe, seria muito louco. Eu já tô viajando um pouco, mas... sabe, toda essa dinâmica de Enigma do Medo se passar durante a Desconjuração ia ser muito massa depois pra jogar Enigma do Medo e ver os eventos de Desconjuração acontecendo. E até durante a Desconjuração agora a gente tá olhando, tá assistindo e perceber assim: nossa, isso é coisa que vai acontecer em Enigma do Medo e que a gente vai ver acontecendo. Toda essa dinâmica Enigma do Medo e Desconjuração, eu acho que seria muito massa se fosse durante, né? Essa parte do Deus do Medo estar observando e casar certinho com o olho observando o Arthur, o Joey, o Kaiser e a Ivete é algo que com certeza é uma pista disso, né? Outra coisa que ajuda a gente também a imaginar que Desconjuração e Enigma do Medo podem se passar na mesma época, assim, na mesma parte, é numa cena interessante do trailer de Enigma do Medo, em que a Mia encontra um zumbi de sangue gigante de 4 braços. E a gente sabe muito bem que um zumbi de sangue gigante de 4 braços acompanha o Gao, né? Agora eu não sei se aquele é um existido ou se ele é um zumbi de sangue mesmo, sabe? Eu não tenho certeza. Mas o fato é que ambos são vermelhos e ambos têm 4 braços. Então pode ser uma coincidência? Pode. Pode ser só um monstro que existe aí, um bicho que é do universo e qualquer um pode encontrar a qualquer momento. O Gao só domesticou ele. Sei lá, a gente não sabe muita coisa sobre esse monstro ainda. Mas é muito interessante, né? Vai que a Mia nessa hora aí ela tá em algum lugar aí que tem envolvimento scripta. E aí, sei lá, esse bicho aí do Gao tá por ali e aí os dois brigam, sabe? Seria muito louco. Depois a gente tendo a notícia, né? Imagina a gente tendo a notícia no meio de Desconjuração que, nossa, a Mia matou o bichinho que ficava acorrentado no Gao. Nossa, seria muito pica. Mas, de novo, isso é só uma especulação, assim, é só uma coisa. Mas eu acho que seria muito massa. Seria muito louco se tivesse essa interação aí. O que reforçaria também, o que seria interessante, seria se a Mia encontrasse o Gao, né? Se os dois se encontrassem e aí a gente tivesse um diálogozinho, né? Enfim. Mais uma coisa que ajuda a reforçar essa ideia legal, assim, de que Desconjuração e Enigma do Medo se passariam ao mesmo tempo, né? É a recente invasão do culto das máscaras na Ordem.
Porque o Senhor Veríssimo, gente, como eu falei, o Cellbit, se Enigma do Medo se passar depois de Desconjuração, o Cellbit não pode matar o Senhor Veríssimo em Desconjuração. Mas se Enigma do Medo se passar durante Desconjuração, quer dizer que o Senhor Veríssimo tem que desaparecer no meio de Desconjuração. Em algum momento durante a Desconjuração, o Senhor Veríssimo tem que desaparecer, e aí quando ele desaparecer, a gente sabe que o Enigma do Medo vai começar. Então, eu fiquei pensando, e se a Seita das Máscaras, como eu falei no último episódio, ela sequestrou a Ivete, a Seita das Máscaras fez a Ivete de refém por um motivo. Eles querem pedir alguma coisa pra Ordem. Então, e se esse pedido for o Senhor Veríssimo, né? E se eles pedirem assim, não, Senhor Veríssimo, vem com a gente aqui rapidão e a gente vai embora, não precisa de mais nada. E o Nathaniel, óbvio, também, né? Liberta o Nathaniel e o Senhor Veríssimo vem com nós e a gente vaza daqui e vocês nunca mais vão ver a gente. E aí o Senhor Veríssimo vai, relutante, né? Todo mundo querendo impedir ele, falando não vai, e ele vai mesmo assim. E aí o Senhor Veríssimo, entre aspas, desaparece, né? A gente sabe o que aconteceu com ele, mas a gente não sabe onde ele tá, né? Então ele tecnicamente realmente desapareceu. E aí começa Enigma do Medo, né? Tipo, com o Senhor Veríssimo desaparecido e a Mia chegando na base da Ordem falando, que merda é essa? Como assim a base foi invadida? Cadê meu pai? E aí todo mundo explica assim, não, chegou uma galera da pesada aqui e o Senhor Veríssimo quis se sacrificar pra ninguém se machucar. Seria muito louco, mas existem algumas coisas que meio que problematizam essa teoria, que é, por exemplo, o fato de que como é dito no trailer de Enigma do Medo, o culto responsável pelo desaparecimento do Senhor Veríssimo não é a Seita das Máscaras, e sim o culto do medo, né? Agora, isso me fez pensar, e se esse culto, esse tempo todo que invadiu a Ordem, não é a Seita das Máscaras, e sim o culto do medo, né? Eu sei que não tem motivo nenhum pra gente pensar isso, porque, bom, Nathaniel falou que eles iam invadir, o Nathaniel já tava falando dessa invasão desde o episódio 4, e aí a Seita das Máscaras, todo mundo tá mascarado, né, e, enfim, então faz sentido bastante ser a Seita das Máscaras, mas é só uma possibilidade, e não tem o símbolo do culto do medo, né, o símbolo do medo não tá em lugar nenhum aí, não tá no uniforme deles, não tá na máscara deles, não tá em nada disso. Então é algo que eu acho que não é. Tipo, eu acho que realmente o Senhor Veríssimo vai desaparecer por outro motivo. Mas eu só tô falando que seria muito louco se fosse realmente isso. Se o Senhor Veríssimo desaparecesse por causa dos acontecimentos do episódio 8 e 9, no caso, né, de Desconjuração. Que o 9 vai sair ainda, né? Então essa é outra teoria que eu achei muito interessante. Então, resumindo, se Enigma do Medo e Desconjuração se passarem durante um ou outro, seria muito foda. Mas eu acho que a chance no final não é tão alta assim. Principalmente porque seria muito difícil pro Cellbit administrar as duas coisas sem meio que cagar na história um do outro, sabe? Tipo, eu não sei, o Cellbit é muito pica no que faz, mas eu não sei se ele conseguiria, assim, ter essa administração tão boa. Apesar de que, se ele realmente se livrar do Senhor Veríssimo no próximo episódio, porque o grande problema aqui é o Senhor Veríssimo. Porque o Senhor Veríssimo não pode morrer, não pode acontecer nada com o Senhor Veríssimo até ele desaparecer, se realmente um acontece durante o outro. Então, se o Senhor Veríssimo realmente for desaparecer no próximo episódio, aí a gente tem evidência concreta de que Enigma do Medo e Desconjuração se passam um durante o outro. Agora, se o Senhor Veríssimo não desaparecer no próximo episódio, nem nos episódios que vão vir depois, assim, mais próximos do 9, aí eu realmente acho que essa teoria de que Enigma do Medo e Desconjuração acontecem ao mesmo tempo vai enfraquecendo bastante. Mas se o Senhor Veríssimo desaparecer nos próximos episódios, a gente já tem aí confirmado de que realmente um se passa ao mesmo tempo do outro. Mas no fim, eu acho que a maior possibilidade mesmo, a que tem mais chance de acontecer, é que Enigma do Medo vai se passar antes de Desconjuração. Simplesmente porque é muito mais fácil para o Cellbit resolver as coisas, é muito mais fácil para ele administrar tudo. A gente não tem, obviamente, a gente não fica sabendo, né? Por enquanto em Desconjuração ninguém citou que, nossa, quando o Senhor Veríssimo desapareceu, ou nossa, quando o culto do medo estava fazendo as coisas, sabe? Não é algo que nenhum personagem cita. Justamente porque eu acredito que o Cellbit queira deixar isso no ar, queira deixar esse suspense aí pra gente teorizar sobre. Então,
Eu realmente acredito que vai se passar antes, porque é simplesmente muito mais fácil pro Cellbit. Outra coisa que fortalece essa teoria de que Enigma do Medo vai se passar antes é que vai sair uma DLC de Desconjuração. E não faz sentido sair uma DLC de Desconjuração pra Enigma do Medo se os dois vão se passar ao mesmo tempo. Tipo, o que vai mostrar na DLC? Tipo, já aconteceu tudo, tipo, já mostrou o que tinha pra mostrar, sabe? Então a DLC de Enigma do Medo seria mostrando os eventos de Desconjuração que se passam depois de Enigma do Medo. O que seria no mínimo, assim, o normal, né? Normalmente os eventos de uma DLC se passam depois dos eventos do jogo principal, né? Tem uma exceção, no caso, dentro do próprio Enigma do Medo, que é a DLC de O Segredo na Floresta, que vai sair, que se passa antes de Enigma do Medo. Mas é só uma observação que eu achei que seria importante de se fazer. Então, de modo geral, acho que vai se passar antes mesmo, não tem muito caminho, não tem muito pra onde ir, sabe? O Cellbit, eu acho que ele realmente não se daria ao trabalho de fazer as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, seria muito, muito chato pra ele administrar tudo e não fazer nenhum furo de roteiro aí no processo. Então, mas uma coisa muito interessante é que a Mia, em Enigma do Medo, claramente já está usando rituais ocultistas, né? A gente vê ela fazendo, inclusive nessa cena que aparece aqui o quatro braços, dá pra ver aqui o cantinho, né? Lá no cantinho é um símbolo ocultista ali que a própria Mia desenha e, portanto, ela sabe usar rituais, né? O que é, no mínimo, intrigante, porque a Agatha só consegue terminar o símbolo de transcendência na base da ordem durante Desconjuração. Então, como a Mia sabia transcender antes, sabe? Tipo, como ela aprendeu a transcender e fazer rituais antes dos eventos de Desconjuração? É uma pergunta, no mínimo, interessante. Será que a Mia, ela sabia de coisas que a ordem não sabia, né? Será que esse símbolo de Desconjuração, de transcendência já é algo que tá aí por muito tempo e todo mundo sabe, e a Agatha de alguma maneira só melhorou ele, mas não parece ter diferença nenhuma entre as transcendências que acontecem na base e as transcendências que aconteceram fora, que nem no episódio 7 ou no episódio 8, assim. Realmente parece que as duas foram exatamente idênticas. Eu não vejo nada de especial nas transcendências feitas na base da ordem. Inclusive isso é algo interessante, porque a Agatha, ela queria que a sala da base da ordem ficasse no ponto exato da membrana, nem muito fino, nem muito forte, sabe? Mas o Dante só foi lá e desenhou o símbolo de ritual de transcendência no orfanato e todo mundo transcendeu de boa, não teve problema nenhum, sabe? Então realmente eu não via, não vi a necessidade de todo aquele bagulho. O Cerveríssimo, se vocês se lembram, o Cerveríssimo teve que passar por uns procedimentos meio merda pra Agatha conseguir enfraquecer a membrana ao tempo exato, assim, na forma exata. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a Agatha não precisava, sabe? Ela não precisava fazer tudo isso, porque os nossos protagonistas simplesmente desenharam um ritual no chão e transcenderam como se fosse nada. Então eu só acho bizarro. Talvez aquela sala da Agatha tenha alguma coisa especial que seja além da transcendência. Talvez, sabe? Ela faz algumas outras coisas lá dentro. Mas enfim, é só uma coisa que eu achei interessante. A Mia, como ela tá usando um ritual ocultista em Enigma do Medo. Ela já sabe, ela já transcendeu e já aprendeu o ritual. Então, com certeza não foi por causa da Agatha. Se Enigma do Medo acontece antes, não foi por causa da Agatha. Então, não faz sentido. Mas, enfim, é uma coisa curiosa que meio que quebra um pouco esse negócio de que Enigma do Medo vem antes. E reforça de que Enigma do Medo se passa durante. Então, assim, eu só acho que faz mais sentido acontecer antes, mas ao mesmo tempo tem bastante coisa que indica que pode ser durante. Como a Mia pedindo a lanterna, como o Deus do Medo tá observando, como o Senhor Veríssimo, provavelmente aí no próximo episódio ou nos próximos ele vai entrar em problemas. Então, de modo geral, essa cada vez mais a teoria de que um acontece ao mesmo tempo do outro se reforça, e cada vez mais a teoria de que Enigma do Medo vem antes, ela vai decaindo.
Porque, justamente pelo fato de que eu falei, de que não faz sentido a Mia saber ritual ocultista, sendo que a Agatha não tinha feito o símbolo de transcendência na base ainda, então ela já sabia antes de algum jeito, mas não é explicado isso, sabe? Se a Mia já sabia, então por que a Agatha teve que ficar meses e meses pesquisando e... Enfim, né? Eu tenho certeza que a Agatha também não foi a criadora do ritual de transcendência, né? Tipo, porque todo mundo sabe ritual ocultista, todo mundo tem isso. Então, tipo... Sabe, é muito confuso isso, esse negócio de antes e durante Enigma do Medo e Desconjuração, muito confuso, mas eu acho que nos próximos episódios, definitivamente, a gente já vai ter uma resposta mais sólida pra isso, já vai ter um negócio tipo assim, ó, é durante ou é antes, de fato, assim, mesmo pra pôr um fim nessa discussão toda de vez, né? E é isso, esse foi o vídeo, é isso que eu tinha pra falar. Se você gostou, se você discorda, se você concorda, deixa um comentário aí embaixo. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte pra receber mais conteúdo de Ordem Paranormal. Ativa o sininho também. Sábado, hoje, eu espero que o Selbit fale alguma coisa sobre o retorno de Desconjuração, porque eu tô... Meu Deus, eu tô tendo abstinência dessa merda. Não falo, não volta, mano. O bagulho não volta, não tem nada, não tem notícia, não tem nada. Eu tô ficando com raiva já. Mas, enfim, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e fui!